Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Bom dia, boa tarde, boa noite, telespectadores de todo o Brasil, de todo o Rio de Janeiro. Meu nome é Celso Peçanha, sou apresentador do programa Dinheiro à Beça. Estamos aqui para falar de um tema muito interessante. É o que gerou a empresa Brasil Foods. Vamos falar agora com o Stevenson Hall. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui no programa. Ele é o CEO dessa empresa que eu acabei de falar e vai contar um pouco pra gente como foi essa experiência. Fala aí, telespectador. Bom, boa noite primeiramente. A Brasil Foods é uma empresa que foi originada da fusão entre a Sadia e a Perdigão. A Sadia Sociedade Anônima estava sofrendo sucessivos problemas financeiros que podem ser avaliados mediante a análise do DFC, demonstrativo de fluxo de caixa da empresa. Peraí. Conta um pouco para o telespectador o que é esse demonstração de fluxo de caixa. Acho que eles ainda não estão um pouco cientes desse assunto. Conta aí. Bom, o DFC, demonstrativo de fluxo de caixa de uma empresa, é um instrumento, talvez seja o principal instrumento de análise e avaliação de uma empresa. O DFC abrange três principais fluxos de capital: o fluxo de operação, o fluxo de investimentos e o fluxo de financiamento. O fluxo de operação são aqueles fluxos, entrada e saída de capital decorrentes do exercício da empresa, do exercício empresarial. O fluxo de investimento, ele é um fluxo decorrente das atividades realizadas com os ativos de longo prazo da empresa. E os fluxos de financiamento, por sua vez, são aqueles fluxos decorrentes de empréstimos, financiamentos realizados com instituições financeiras, com terceiros, ou até mesmo com o próprio dinheiro dos sócios da empresa. No caso, por se tratar de uma sociedade anônima, dos sócios acionistas, majoritários ou não, da empresa em questão. Mas existem vários métodos, dois métodos diferentes de fazer essa DFC, né? Conta o que são esses métodos. Bom, existem dois métodos de avaliação dos demonstrativos de fluxo de caixa de uma empresa. No nosso caso, no caso da fusão da Sadia com a Perdigão, os métodos utilizados foram os métodos diretos. Foram evidenciados a entrada e a saída de capital, o fluxo de capital no caixa de uma empresa durante um determinado período de tempo. O método indireto, por sua vez, não é muito utilizado porque é um pouco mais complicado. Ele evidencia as variações no fluxo de caixa de uma empresa num certo período de tempo, em que constam principalmente as origens e aplicações realizadas no caixa da empresa. Mas esse DFC, onde que ele pode ser utilizado? Somente no setor financeiro ou nos outros também da empresa? Não, de forma alguma. A grande vantagem do DFC é que ele pode ser utilizado pelas mais diferentes áreas de uma empresa. Seja a área, financeira, evidentemente, jurídica também, na avaliação de um contrato, ou até mesmo na área de produção da empresa, em que você pode, por exemplo, avaliar os reflexos do investimento de produção de determinado bem sobre o caixa da empresa. As principais avaliações decorrentes do DFC são se a empresa está sendo capaz de gerar fluxos positivos de caixa, fazer estimativas de capacidade de honrar compromissos futuros e fazer comparativos entre DFCs antigos, mensais, né? Por exemplo, você pode avaliar o DFC de agosto em relação à capacidade de honrar um compromisso futuro no ano seguinte, no mesmo mês, por exemplo. Muito interessante isso que você está colocando. Você trouxe uma tabela para a gente. Você faria o favor de explicar essa tabela? Primeiramente, eu apenas gostaria de... dificuldade de visão. Vamos lá. Aqui eu tenho o DFC da Sadia SA antes da operação de fusão com a Perdigão. Vocês podem avaliar a brutal queda do caixa líquido das atividades operacionais da Sadia
de 2007 para 2008. Aqui você tem um capital de 1.383.504 e aqui de apenas 20.198. Ou seja, esse resultado aqui evidencia a crise financeira da empresa e, por sua vez, esse resultado que evidencia a crise no caixa líquido das atividades operacionais foi gerado principalmente pelo resultado líquido do exercício, que vocês podem observar que do período de 2008 foi negativo, o que evidencia a dificuldade da empresa em honrar com os financiamentos de compras também, dentre outros motivos que geraram esse caixa negativo, esse valor numérico negativo, me corrigindo de uma forma melhor. Bom, aqui eu apenas gostaria de acrescentar uma outra análise, caixa líquido das atividades de financiamento da empresa. Vocês podem observar o seguinte, está positivo. Bom, não deve ser positivo, é bom, é ótimo. Só que aqui temos apenas uma única questão. Ele só está positivo porque vocês podem perceber que a captação de financiamentos da Sadia foi de 4.990.666. Esse 666 aqui foi uma coincidência não muito, enfim, feliz, mas tem tudo a ver com o assunto, porque o que acontece é o seguinte, só está positivo porque a Sadia só estava sobrevivendo à custa de financiamentos com terceiros. Não estava sendo capaz de gerar, de autogerir o próprio capital. Muito interessante, muito interessante esse exemplo. Infelizmente nosso tempo acabou. Semana que vem voltaremos na mesma Bessa hora, no mesmo Bessa canal com este programa. Obrigado! Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on